Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos 119. Salmos 119, 18. Eu dei um tema para a ministração de hoje que é Jesus, as lentes pelas quais eu vejo. Não sei se você já pensou sobre, mas todos nós vemos a vida e vemos tudo através daquilo que nós cremos. Isso é chamado de cosmovisão. Esse termo foi cunhado no final do século XVIII por um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant. E depois ele foi explorado, aprimorado, e ele foi traduzido por um britânico, um pastor britânico, e depois por um outro pastor chamado Orr. E ele deu um nome para essa perspectiva de mundo de cosmovisão. E cosmo significa mundo. Então, uma visão de mundo. A maneira como eu vejo o mundo e tudo o que isso possa significar. A maneira como eu percebo as coisas, nem sempre eu tenho noção do que influencia o que eu vejo e como eu vejo. Nós vivemos todos os dias e nos movemos na sociedade baseado num sistema de crenças que fundamentam essa maneira como eu enxergo o mundo. Mas muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Por que será que eu avalio determinadas coisas de uma maneira, outras coisas de outra maneira? Por que será que eu me posiciono de determinada forma em algumas situações diferentes de outras pessoas, ou de outros grupos, ou de outras culturas? Por que será que eu me movo da maneira como eu me movo? Por que será que eu faço tudo o que eu faço? O que determina isso? O que determina as minhas escolhas? O que determina a maneira como eu penso sobre a vida, ou sobre a mim mesmo, ou sobre tudo que eu pretenda fazer, ou aquilo que possa se apresentar a mim? Nós muitas vezes não pensamos sobre isso, mas fato é que todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos uma lente pela qual nós enxergamos tudo, e exatamente tudo. Para você entender de uma maneira prática, se você colocar um óculos escuro, aquilo que você vê estará mudado quando você está sem o óculos, ok? Então, se for um óculos escuro, tudo que você verá estará escuro. Se for um óculos cor-de-rosa, você verá tudo cor-de-rosa. E assim por diante. Dependendo da lente, da cor da lente do óculos que você colocar, é dessa maneira que você enxergará tudo. As pessoas, as situações, o céu, a natureza, exatamente tudo. E eu escolhi um texto, que é o texto que eu pedi para vocês abrir, de Salmo 119, 18, que diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso fala para nós sobre olhos que estão tapados ou com lentes erradas, lentes que te fazem ver ou que nos façam ver as coisas de uma maneira como ela não é. Em se tratando da palavra de Deus, quando o salmista ele pede ao Senhor para que remova as vendas dos seus olhos, ele tem uma consciência de que ele não vê.
ele não consegue enxergar as maravilhas da lei de Deus. E isso nos fala sobre uma cosmovisão cristã. E aí nós precisamos pensar se nós, enquanto cristãos, de fato temos visto todas as coisas sob a ótica, sob as lentes de Jesus. Porque vermos tudo através de Jesus muda, nos muda, nos transforma. E aí a gente precisa de fato avaliar muitas coisas. Porque eu preciso pensar quem é Jesus, o que fundamenta de fato essa cosmovisão cristã. A nossa cosmovisão cristã, ela não é uma cosmovisão relativista, pluralista. Ela não é uma cosmovisão que é um conjunto de pequenas ideias que se aglomeram, mas que em algum momento elas podem ser descartadas e que isso não vai alterar a visão real, a cosmovisão do cristianismo, que é pautada em Jesus. Se quaisquer das verdades defendidas pela cosmovisão cristã for de alguma forma tirada ou mesmo diluída, ou mesmo sofrer um sincretismo, que é mistura de outras crenças, nosso evangelho, nosso cristianismo, ele será então manipulado, adulterado, então ele cai por terra. E quando nós olhamos a sociedade ocidental, nós verificamos que o Ocidente tem sofrido sim uma destruição da cosmovisão cristã. Nós vivemos um pós-modernismo que é regido pelo relativismo. Isso começou com o modernismo. Muitas coisas foram propostas, muitas filosofias foram inventadas, muitas teorias, muitas ideias. E ideias, como disse certo filósofo, elas são perigosas, porque elas podem causar muitas coisas, e nós sabemos disso, porque quando nós lemos a história, as maiores destruições ou atrocidades, ou mesmo quebra de valores e princípios cristãos, se deram porque alguém ousou pensar e verbalizar essa ideia, questionando esses princípios e valores cristãos. E a partir disso, então, muitas outras ideias foram sendo desenvolvidas e propagadas e colocadas como sendo, então, verdades, ou melhor maneira de se viver ou de se pensar uma sociedade. Uma sociedade que não precisa ter restrições. Ou uma sociedade que não precisa prezar por valores morais. Porque o homem, ele tem o direito de viver e fazer da sua vida aquilo que ele bem entender. Porque afinal de contas, nós precisamos viver um hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer. Tudo se define no prazer do homem. É um individualismo, é um egocentrismo, o homem voltado para si mesmo, para os seus próprios prazeres, e tudo aquilo que o impede de viver deliberadamente a sua depravação total, tem que ser então extirpado, extinguido. E isso reflete diretamente a Deus. Então aí surgem algumas cosmovisões que começam a questionar: Deus existe? Quem criou todas as coisas? E nós, enquanto cristãos, nós não precisamos, nós na verdade não podemos de modo algum ter esta dúvida.
Porque se nós de fato somos cristãos, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, a revelação especial de Deus a nós. Então nós cremos que ela foi inspirada por Deus e que ela é a verdade. E ela começa dizendo em Gênesis 1: no princípio criou Deus o céu e a terra. E esse é o primeiro ponto da cosmovisão cristã. E aí você vai ler o capítulo 1 de Gênesis, de 3 a 20 e 31, e você vai ver todo o processo de criação realizado por Deus. E lá ele diz que ele organizou céu, terra, fez os astros, fez a natureza, fez os animais. Ele organizou todas as coisas de forma ordenada. Então nós vemos que o Deus, ele é um Deus de ordem. Então não adianta eu querer me apropriar de uma cosmovisão que prega a desordem social e fala para mim que através de uma desordem onde ninguém precisa dar satisfações a ninguém, onde ninguém precisa se submeter à autoridade, porque nós somos seres autônomos, críticos. Exerça o seu senso crítico, que é isso que ensinam para nós nas escolas. Nós precisamos desenvolver autonomia, nós precisamos, como seres racionais, ser críticos. E aí nós criticamos tudo e a todos, inclusive nossos pais. Porque esse mesmo sistema, essa mesma cosmovisão, ela diz que os nossos pais são retrógrados. Eles não sabem o que falam. Porque nós precisamos viver segundo os desejos do nosso coração. Porque afinal de contas nós estamos vivendo a liberdade sexual. Então cada um faz do seu corpo o que bem entender, tem tantos parceiros quanto quiserem ter e não tem problema algum, porque afinal de contas nesse pós-modernismo o que vale é o poliamor. Ninguém é de ninguém, afinal de contas o que conta é eu satisfazer os meus prazeres. E eu me pergunto então, você está feliz? Porque o que determina se isso é bom ou não é se você está feliz. Então, você está feliz? Ah, eu estou feliz. Então tá joia, querida. Não tem problema, seja feliz. Não é isso que se diz por aí? Mas isso é contrário à palavra de Deus. E para eu entender isso, e de fato não me deixar absorver nessa cosmovisão pluralista, materialista, relativista, eu preciso crer que a cosmovisão cristã é a que de fato determina a minha vida. Mas se eu compactuo de alguma forma com essas crenças que estão sendo disseminadas nos dias de hoje, isso significa dizer que a minha cosmovisão, ela não é uma cosmovisão sólida, ela é sincrética. Logo, ela não é uma cosmovisão que vê através de Jesus. Porque Jesus, embora ele se envolveu com a multidão no sentido de caminhar entre a multidão, ele jamais compactuou com o pecado dessa multidão. Então, quando eu olho através dos olhos, através das lentes de Jesus, eu consigo identificar aquilo que derruba o que creio. Que é um Deus santo, que é um Deus que diz: não terás outros deuses além de mim, sede santos porque eu sou santo. Essa é a ordem que Deus deu para nós, o seu povo. Então, quando alguém questiona sobre a existência de Deus, sobre o criacionismo,
Esse é um ponto que nós precisamos entender e ter muito certo. Qualquer linha que tente explicar a origem da vida que fuja do criacionismo derruba a cosmovisão cristã. Porque na cosmovisão cristã, o criacionismo, Gênesis 1, do 3 ao 31, vai dizer de forma clara que Deus criou o mundo e todas as coisas que nele há em 6 dias. Não tem aqui espaço para o evolucionismo. Ok? Então lá na escola eu sei que você vai aprender sobre o evolucionismo. Mas eu quero dizer para você que ele não cabe aqui no sistema do cristianismo. Ele é outra coisa. Ele faz parte do modernismo. Ele faz parte de uma visão que nasceu quando houve então ali uma mente revolucionária que decidiu então vamos reformar o Ocidente. E tudo aquilo que é princípios, valores judaicos cristãos que fundaram o Ocidente precisam ser diluídos. E Deus não cabe nesse negócio. O Deus cristão não cabe, porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus criador e Ele é um Deus que sustenta todas as coisas. Isso significa dizer que se esse Deus criador é um Deus soberano e que sustenta todas as coisas, tudo o que está abaixo dele precisa se sujeitar a Ele. E qual que é o problema aqui? Se sujeitar. Por que que hoje em dia é tão difícil nos submetermos à autoridade? Porque tem sido ensinado há algum tempo, antes de uma maneira mais velada, mais sutil, mas começou vagarosamente. Nós cristãos dormimos no ponto. E essa visão, essa cosmovisão que veio então destruir a autoridade, o princípio de autoridade penetrou nos corações. E hoje nós vemos filhos que não se submetem aos pais, têm uma dificuldade absurda de se submeterem aos seus pais, porque não veem os seus pais como autoridade sobre a sua vida, porque não querem ser podados em seus impulsos animalescos que fazem parte de um coração totalmente pecaminoso. Querem viver segundo aquilo que pensam que vai te fazer feliz. E muitas vezes os pais, porque também foram deixando isso entrar na sua mente, perderam de fato o entendimento da sua posição e não sabem ser autoridade. Então tratam os seus filhos de igual para igual e ninguém mais tem de fato uma clareza do que se é autoridade. E a autoridade é uma pessoa que ela ganhou por direito, o direito de dar ordens, de mandar, de conduzir a outros. E dentro da hierarquia de Deus, o Senhor em Gênesis, quando criou o homem e a mulher, Ele delegou ao homem e à mulher o direito de subjugar a terra. Ele disse para o homem e a mulher: dominem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda árvore que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis, e em quem tem fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. Assim diz o Senhor. Nenhuma outra criatura, nenhuma outra
ganhou a autoridade de dominar e subjugar a terra. Quem ganhou fomos nós. Então, se a gente olhar para a nossa terra, para o nosso mundo, para o nosso planeta, e a gente vê que tem muita coisa ruim acontecendo, a gente precisa se perguntar: aonde nós colocamos essa responsabilidade que Deus nos deu? Aonde? Teve a queda, e esse é o segundo pilar da cosmovisão cristã que nós precisamos entender bem. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o mundo perfeito. Deus colocou o homem no jardim do Éden para desfrutar de uma vida boa, mas Ele instituiu uma lei. Uma lei. Deus deu uma lei para eles, que foi: olha, aqui vocês podem desfrutar de tudo, comam de tudo, olha, sejam felizes, mas da árvore que tem no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque o dia em que dela comerdes, morrerás. Deus deu essa única lei. Mas vocês conhecem a história. Esta lei foi quebrada, porque Eva deu ouvido para uma serpente relativista. Olha só para você ver a novidade. Ai, relativismo é tão bom. Ai, Jesus, o que a serpentinha falou para Eva? Foi assim que Deus disse? Não, foi não. Na verdade, o que ele disse foi assim, porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. E Evinha deu ouvido para a serpente relativista e comeu. E daí o que aconteceu? Morreu, né? Morreu, foi tirado do jardim. Tudo que não presta aqui no mundo, lá no capítulo 3, eu quero ler com vocês o que aconteceu. Se a gente ler do capítulo 3, verso 14 ao 19, depois que Eva deu ouvido à serpente relativista, olha o que aconteceu. Vamos ler do capítulo 3, verso 14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Olha aqui um ponto interessante de uma ideologia muito capciosa que tem, dominado a mente da mulherada nos dias de hoje. Qual será? Ninguém? Ué, gente, como assim? Simone de Beauvoir? Alguém? Alguém? Não? Ninguém? Gente, Judith Butler? Também não? Então, aqui, o que aconteceu aqui quando a Evinha deu ouvido para a serpente relativista? Aconteceu que Deus amaldiçoou a terra, aconteceu que Deus multiplicou sobremodo os sofrimentos dela e disse que o desejo dela seria para o marido dela e que ele, o marido dela, iria governá-la. Nossa, meu Deus, esse Deus, hein? Jesus. E a gente faz o que agora com isso? Briga com Deus? Se rebela contra Deus? Mas tu não é crente? Faz como, Gabriel? Negocia aqui? Fala então, Deus, eu obedeço até aqui, mas isso aqui não dá, sabe por quê? Porque afinal de contas eu que decido. Pois é. Você pode até fazer isso. Você pode?
Você pode. Por que você pode? Porque você tem o livre-arbítrio. Mas isso muda o que está aqui? Não muda, querido. Pois é, não muda. E aí o Senhor também falou para Adão. Deus não falou só para Eva não, porque os dois transgrediram a lei. Então o Senhor falou aqui, continuou, verso 17, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, presta atenção, hein, irmãos, e comeste da árvore da vida, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ó que forte isso aqui. Ai, por que será que tem tanta desgraça no mundo? Por que se esse Deus ele é tão bom? Por que esse Deus ele é amor? Por que que criancinha morre de câncer? Por que que tem gente que passa fome? Por que que tem tanta desgraça, tanta doença? Vamos ler aqui. Porque comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. De quem é a culpa? Oi? Não ouvi? O que foi, gente? Está pesada assim a pregação. Ah, não tem ninguém para botar a culpa, né? Eu sei. Pois é, mas é do homem, vamos lá. Do homem, de quem é a culpa? Do homem, por quê? Porque ele pecou, porque ele quis ser igual a Deus. Você entende o ponto aqui? Porque a gente precisa entender isso. Isso faz parte da nossa cosmovisão cristã. E se eu não entender bem isso aqui, o meu evangelho é um evangelho falsificado. Você pode vir à igreja todo dia, levantar as mãos, cantar, orar, dizimar, mas se você não acredita que isso aqui é verdade, o seu evangelho não é verdadeiro. Porque quando você for exposto lá na faculdade, diante dessas ideologias que diz que você tem que brigar mesmo por direitos iguais, porque homem e mulher todo mundo igual, porque criança não tem que se submeter aos pais não, porque a criança ela é um ser autônomo e ela que cria o seu próprio conhecimento. Não, a criança não cria o seu próprio conhecimento. Nós precisamos ser ensinados, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso está citado em Deuteronômio 6, o papel dos pais de ensinar os seus filhos. Se eu acreditar que o conhecimento surge do nada, conforme uma teoria construtivista que é preconizada nas escolas, a gente tem um retrato de uma sociedade com um déficit educacional triste. Lá nos últimos lugares do PISA, no mundo, o nosso país. Alunos que vão para a universidade que não sabem ler, fazer uma interpretação de texto. Como é que você vai ler a Bíblia e entender? Crianças que não são incentivadas a ler, e ler boa literatura, viu gente? Porque não adianta também ler algumas coisas que não acrescentam, que não ensina a gente a pensar. Aí quando vai ler qualquer coisa não consegue ler, tem uma dificuldade muitas vezes porque não tem uma estrutura cognitiva desenvolvida que era para ter sido desenvolvida enquanto criança, desde a infância na escola, com estímulos que nos levem de fato a desenvolver o nosso intelecto, pensando com lógica, pensando de maneira crítica sim, mas não é criticista demais, né? Que tudo critica, não tem conhecimento nenhum, mas sabe só criticar, não sabe nem o que está criticando, mas foi ensinada que tem que criticar, então bora criticar, né? Que é o povo que gosta de fazer um auê, causar uma coisa, mas não sabe se sentar para conversar e tentar entender o que ela está querendo dizer. Ela não consegue respaldar o que ela está defendendo ou o que ela está criticando, porque não foi ensinada a pensar. E aí nós vemos a nossa sociedade que foi formada dentro desse molde.
E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos o retrato dessa sociedade pós-moderna dentro da igreja. E a minha oração, de verdade, enquanto eu preparava essa palavra, a minha oração ao Senhor era: Senhor, desperta aqueles que estiverem de fato voltados para o Senhor, assim como o Senhor me despertou e tem me despertado. Porque a nossa sociedade precisa sim de mentes pensantes, posicionadas diante de Deus, mas que de fato absorveram a verdade da cruz. Porque não adianta você se intitular um cristão se lá no meio secular você se comporta como um pós-modernista que relativiza tudo, não há absolutos. Porque a verdade não é objetiva. Não, ela é subjetiva. O que quer dizer? A minha verdade é uma, a sua é outra, a dele é outra, porque afinal de contas cada um tem a sua verdade. Não, não. Diante da Bíblia há uma verdade objetiva, uma verdade absoluta que é Jesus. E eu preciso entender isso. E eu preciso conhecê-lo. Por isso que eu preciso amar as Escrituras. Não é esse o lema do Manancial Free? Amor às Escrituras. Quanto de verdade nós temos amado as Escrituras? Quanto tempo você tem se debruçado em cima das Escrituras? Quanto tempo você tem gastado, investido aqui para conhecer as Escrituras? Feito essa oração como o salmista fez: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque como nós fomos, sim, todos nós, formados dentro de uma cosmovisão moderna e pós-moderna, que é relativista, que é materialista, que é naturalista, que coloca em dúvida a origem da vida, que coloca em dúvida o objetivo do homem, que coloca em dúvida tantas coisas que a palavra de Deus nos afirma como verdade. Nós precisamos de fato gastar tempo com Deus, porque se nós não nos debruçarmos aqui, o que prevalece na maneira como nós enxergamos o mundo é esta cosmovisão que nós recebemos na escola, que nós recebemos através da cultura, que nós recebemos através muitas vezes da televisão mesmo. Porque toda a cultura, ela é desenvolvida baseado em uma cosmovisão. Então, se nós olharmos a nossa sociedade e nós prestarmos atenção na música, qual é o conteúdo da música brasileira ou mundial mesmo? Vamos falar a nível de mundo. Qual é o conteúdo? A gente pega músicas hoje que fazem sucesso, que fala sobre o quê? A decadência da mulher, sobre a traição, sobre a mentira, sobre a prostituição, sobre a liberdade sexual, sobre drogas, sobre tudo que é imoral, e até mesmo como uma canção de Pink Floyd que fala que é para escola parar de encher o saco das crianças. Deixe as crianças ser felizes. E aí a gente verifica que o quê? Qual é a cosmovisão que rege a nossa sociedade? E eu, enquanto cristã,
se eu percebo e eu tenho as lentes de Cristo, se eu vejo mesmo, através de Jesus, mas para isso eu preciso então conhecer Jesus, eu preciso conhecer os seus ensinamentos. Se eu não conhecer Jesus, isso significa que eu preciso saber o que Ele crê, o que Ele ensinou, como Ele viveu. Se eu não conhecer isso profundamente, eu vou me render a toda e qualquer ideologia que se apresente ou cosmovisão que se apresente, porque eu não tenho firmeza, eu não consigo nem fazer ali uma avaliação crítica, aquilo não me soa estranho. Porque afinal de contas me parece normal, os meus olhos estão vendados. Está entendendo isso aqui? Porque afinal de contas os meus olhos estão vendados. E olhos aqui, gente, não é o órgão olho. É a faculdade de ver, de enxergar. Eu não sei se você sabe, mas o nosso olho, os nossos olhos, a função deles é captar a luz. Eles apenas captam a luz, a imagem. O que nos faz ver, o que nos faz enxergar é a nossa mente, é o nosso cérebro. Os nossos olhos são uma extensão do nosso cérebro. Então nós vamos verificar que o salmista vai dizer lá no 119, 27, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Faze-me atinar significa faze-me entender. Faze-me entender. Faze-me entender com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Então, primeiro, eu preciso perceber que eu não consigo ver para além daquilo que está sendo me apresentado. Da liberdade sexual, dos direitos reprodutivos, porque agora é isso, né? Ficou mais bonitinho o termo, né? Direito reprodutivo. Vamos traduzir o direito reprodutivo? Você sabe traduzir o direito reprodutivo? Vai lá, quem sabe? Misericórdia. Aborto. Ó, ficou mais feio agora? Não, não está tão feio. Assassinato de bebês. Ó, nossa, pois é. Mas eles deixaram bonitinho, direito reprodutivo, porque cada pessoa tem o direito de decidir se quer ou se não quer. Então, se o bebezinho está lá na barriguinha dela, ela não quer, ela vai lá e mata. Mas eles não falam assassinato de bebê, é direito reprodutivo. Ó, que bonito. E muitas vezes nós desconhecemos isso. Quando nós falamos sobre o direito sexual também, é o direito sexual. O direito sexual significa que toda pessoa tem o direito de escolher qualquer parceiro e quantos forem e fazer aquilo que ele quiser, da maneira que ele quiser, de modo que os seus desejos sejam plenamente satisfeitos. Mas é um direito. Ó, que bonito. Direito. E isso tudo está colocado para nós. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender isso. Por quê? Eu achei muito interessante porque o Lucas, na verdade, olha, eu achei que Deus, ele sincronizou esse culto hoje lindamente. Não que ele não faça sempre, mas hoje, meu Deus, ele falou sobre a questão política, porque ele falou sobre a razão da nossa esperança. E eu quero pegar isso aqui para dizer sobre isso desse jeito aqui. Eu quero que você preste atenção. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra os ouvidos do seu entendimento. Eu preciso entender essas coisas de uma maneira clara.
Por quê? Porque eu sou um cristão que vivo no mundo. Eu não sou do mundo, mas eu vivo no mundo. E Deus, Ele deu para nós a autoridade de dominar e subjugar a terra. Deus entregou para nós, não entregou para o diabo. Embora o diabo tenha ganhado espaço e tenha feito muitas coisas, mas por quê? Porque ele tem encontrado pessoas dispostas a estudar e se posicionar e realmente ocupar os espaços na nossa sociedade. Porque foi pregado há um tempo atrás, há alguns anos atrás, que cristão não deveria se envolver com as questões da vida. Que o cristão, ele deveria ser separado no mundo no sentido de ação, de movimento. Não, nós devemos ser separados do mundo no sentido de santificação. Eu me movo no mundo, eu marco os espaços na sociedade, mas eu não me corrompo. Entendeu? Eu preciso entender isso, eu preciso entender que os espaços no Ministério Público precisam de doutores, conhecedores da lei, para se posicionar contra projetos de lei que vão contra a família, que vão contra a criança, que vão contra, sim, os pobres e necessitados, porque a verdadeira religião é alcançar os órfãos e os necessitados. Não é estar sentado no banco da igreja todo bonitinho, batendo palma só. Isso me torna um religioso, não um cristão genuíno. Porque um cristão genuíno, ele vai de encontro à causa dos necessitados. E a causa dos necessitados, ela alcança todas as esferas da sociedade, a começar pela escola. Porque lá na escola é o ambiente onde foi escolhido para se formar mentes. Mentes para se moverem numa sociedade que se rende a uma ideologia, a uma cosmovisão pós-moderna que matou Deus. Para esta sociedade pós-moderna, Deus não existe. Não existe um Criador que fez todas as coisas e que implantou no homem valores morais, de certo e de errado, que limitam a sua ação. Não. Para eles, Deus é tudo e tudo é Deus. Ou é um Deus que não se preocupa com o homem, que não se relaciona com o homem. E esta não é uma verdade, porque nós entendemos que Deus, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus soberano e Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. E o meio pelo qual Ele encontrou para se revelar a este povo é através da natureza criada e através da revelação especial que é aqui, que Ele se revela a nós de uma maneira pessoal. Um outro ponto, que é o terceiro ponto que eu quero falar sobre a cosmovisão cristã, é então a redenção. Então nós entendemos que o primeiro ponto que deve sustentar a nossa cosmovisão é a criação. Nós entendemos que Deus criou todas as coisas e nos criou. Qual é a resposta? Quem criou o mundo? Deus. Quem criou o homem? Deus. Para que o homem foi criado? Para louvor e honra de Deus. Qualquer outra resposta filosófica que deem a você lá na universidade ou lá na sua escola não é cristã. Não é. A queda
porque o mundo está uma desgraça, porque tudo que acontece no mundo de mal, esse Deus, se Ele existe mesmo de verdade, por que Ele não resolve, por que Ele não acaba com isso? Porque Ele é um Deus de justiça, e Ele estabeleceu leis que regem a sua criação, e que se Ele não aplicar a justiça, Ele não é um ser digno de respeito, porque Ele está indo contra Ele mesmo. Entendeu? Mas Ele, por ser um Deus justo, Ele trouxe uma terceira coisa, que é a redenção. Criação, queda, redenção. E a redenção, ela foi nos dada, como está escrito no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para a pergunta de que tem jeito, o mundo tem jeito, o mundo tem jeito, a possibilidade de remissão, a possibilidade de redenção, através de Jesus Cristo, há esperança. E nós, quando nos voltamos para Jesus, nós então temos a nossa vida restaurada. O nosso decreto de morte é cancelado, de morte espiritual, é cancelado. Quando nós nos voltamos para Jesus, nós vemos que Jesus, Ele foi um homem aqui na terra, que pregou o amor, que pregou o perdão, que pregou a justiça. Um Deus que pregou a paz, um Deus que andou com os pobres e necessitados, um Deus que trouxe palavras de acalento, de amor, mas nunca compactuou com o pecado de ninguém. Ele não se furtou de modo algum em defender a vontade do Pai. Mesmo quando ele estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para ele quem ele era, e Pilatos começou a dizer: dizem que você é o Cristo. E ele falou: eu sou. E Pilatos falou que é a verdade. Ele questionou a Jesus quanto à veracidade daquilo que ele estava dizendo. E ele não esperou Jesus dar resposta. Logo Pilatos lavou as suas mãos e disse: não vejo nele culpa alguma que o condene à morte. Por isso eu lavo as minhas mãos deste inocente, mas vocês façam com ele o que bem entenderem. Ele foi um relativista omisso, porque é isso que o relativismo faz. É isso. O relativismo nos deixa ser aquela pessoa que é insossa. Eu não tenho um posicionamento firme. Eu não me posiciono em relação àquilo que está certo ou em relação àquilo que está errado, porque eu não quero me indispor nas situações. Então, por causa disso, eu procuro levar uma vida dentro dos termos do politicamente correto. Eu falo o que o outro quer ouvir, eu ajo conforme eu penso que o outro espera que eu haja ou que eu fale, porque se hoje em dia eu disser que o certo é certo, ou que o errado é errado, isso me expõe, e isso muitas vezes me afasta de lugares, muitas vezes me afasta de pessoas. Mas aí eu quero perguntar a você: Jesus, ele não foi relativista,
Ele foi um homem que levou a verdade objetiva até o final. E por causa da verdade objetiva, a verdade objetiva, não subjetiva, objetiva, ele morreu. Por dizer que Deus é Deus. Por dizer que Deus condena o pecado, que você pode ser religioso o quanto você quiser. Você pode vir em todos os cultos, você pode andar com a roupa de crente que você quiser. Você pode fazer x jejum e campanha e tralalá, tralalá, tralalá. Mas se você não tiver um coração humilde, servo, adorador, tudo isso que você faz é trapo de imundícia. Não vale nada. Se você faz acepção de pessoas, porque você só gosta das pessoas que são legais, né? Se a pessoa não for a X pessoa que se veste assim, ou que fala assim, ou que tem um estereótipo assim, ou que talvez esteja na posição X, você não cumprimenta, você desdenha, nunca participa de coisa alguma, porque afinal de contas, ela não faz o tipo da galera. Quero dizer para você que Jesus, ele sentou com os que era escória da sociedade. Esse é Jesus. Jesus, ele rejeitou os poderosos. Jesus, ele não olhava para a posição nem para a beleza. Jesus olhava para um coração rendido a Deus. E eu olhar através de Jesus significa dizer que eu olho para todas as pessoas como Jesus olha. E Jesus não rejeita ninguém por cor, raça ou etnia. Não rejeita. Jesus, ele veio para todos, até mesmo para quem está confuso com a sua opção sexual. Não é porque você é homossexual que Jesus não ame você. Eu preciso dizer isso para você. Deixa bem baixinho para mim, por favor. Eu quero dizer isso para você. A sua sexualidade não define quem você é. A sua sexualidade não define quem você é. Preste atenção. O homossexualismo, a homossexualidade, ela é um pecado, assim como a mentira, a prostituição, o adultério, o roubo, o assassinato, assim como o aborto. Mas a igreja muitas vezes não tem visto essas pessoas com os mesmos olhos. Eu não estou dizendo que nós compactuamos com o pecado, e eu digo pecado, qualquer pecado, porque tudo é pecado. Mas eu estou dizendo que se você quer Jesus, se você verdadeiramente quer Jesus, Jesus, ele te ama e ele te aceita, mas ele te transforma. Não tem como eu ir a Jesus e eu entender que Jesus, ele faz novas todas as coisas, e eu continuar vivendo como eu sempre vivi, no lamaçal de pecados. Não tem como, gente. Não tem como você dizer que você é uma crente em Jesus Cristo e viver na prostituição. E deixa eu falar para você, prostituição não é só quem ganha para vender o seu corpo, não. Se você não é casado, casada, e pratica sexo com seu namorado, seu ficante, seu peguete, seja o que for, você está se prostituindo, e isso é pecado. E você pode cantar, e você pode cantar, e pode cantar
e vai cantar, mas enquanto você não se arrepender, você não nasceu de novo. Eu preciso falar isso para você. Dons e talentos não são sinônimos de conversão. Dom, Deus dá. Talento, você nasce com ele. Mas santidade você desenvolve. Você pode ter títulos, quantos você quiser, mas isso não santifica você. Você pode ser extremamente ativo na sua comunidade de fé, mas isso não santifica você. O que santifica você é se arrepender, entendendo que a palavra de Deus condena o seu pecado, entendendo que Jesus te ama, mas Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz para que você olhe para a cruz e reconheça que você é pecador e que você precisa abandonar o pecado porque você ama Ele. Porque se este amor a Jesus não te levar a negar o pecado, você não ama Jesus. Você faz parte daquele versículo que fala: eles dizem que me amam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu quero ler um texto com você que o Senhor trouxe à minha memória. Oh Jesus, eu oro mesmo para que o Espírito Santo de Deus esteja, batendo no seu coração. Eu oro mesmo para que o Espírito Santo de Deus esteja apertando o seu coração e te trazendo arrependimento genuíno. Porque não tem como haver avivamento sem arrependimento. Você pode orar por avivamento, mas o verdadeiro avivamento, ele é fruto de arrependimento genuíno. A palavra do Senhor, ela fala em Mateus 7, preste atenção. Mateus 7, 21 e 22 e 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitadamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está há quanto tempo se dizendo um crente? E eu não quero ser de maneira alguma ofensiva com você. Eu quero dizer para você isso com todo o amor do meu coração, porque eu quero te ver no céu. Eu quero cantar com você no lindo coral de Deus. Mas se você não se arrepender do seu pecado, isso não vai acontecer. Você pode vir à igreja, você pode estar do meu lado todo dia, você pode dizimar, você pode servir nos voluntários, você pode servir nos ministérios, mas se você não amar ao Senhor, isso significa viver fora da prática de pecado. Esse versículo que Jesus disse se cumprirá na sua vida. Então hoje é dia de arrependimento, porque a sua esposa pode não ver. Ô querido, a sua esposa pode não ver.
mas Jesus está vendo. Olha, Jesus está vendo. E maldições estão sendo trazidas para a tua casa por causa do seu pecado, que você não se arrepende. Nós não conseguimos fugir dos olhos de Deus. Aqui é muito fácil ser crente. Aqui entre os irmãos, aonde não tem sedução, muitas vezes, é muito fácil ser crente. É muito fácil manter santidade, né? Mas lá na academia é mais difícil. Lá na faculdade é bem mais difícil. Lá no trabalho, então, às vezes é muito desafiador. Porque lá, muitas vezes eu estou no meio de não cristãos. Então muitas vezes eu sou como aquele bicho pau, né? Eu me camuflo, sou igual a todo mundo, ninguém nem sabe que eu sou cristão, porque eu falo igual a todo mundo, me visto igual a todo mundo, prostituo igual alguns fazem, bebo, fumo, me drogo, vejo pornografias e tá tudo ok. Mas o desafio não é ser crente aqui. O desafio não é participar da ceia, dizimar, fazer parte do ministério, seja ele qual for. O desafio é você dar testemunho de Cristo lá fora. Quando a tentação vem, para você que é solteira ou solteiro, naqueles momentos que você está passando por aquelas ebulições hormonais, isso é desafiador, porque nós precisamos falar sobre isso bem suave. Gente, sexo não é pecado, viu? Sexo é bênção. Deus criou o sexo. Olha, Deus é tão bom que criou o sexo. Olha que beleza. Sexo é bênção. Só que Deus criou o sexo para o casamento. Se você não é casado ou casada, o sexo não é bênção para você. Se você o pratica fora do casamento, você está trazendo maldições para a sua vida. E você está em pecado diante de Deus. E você precisa entender isso. Porque isso sim traz muitas marcas emocionais na sua vida. E você pode orar e pedir para trocentas pessoas orarem para você. Você não será curada e nem curado, porque você precisa abandonar o pecado. É fácil? Não, irmãos, eu sei que não é, mas é possível. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ser inteligente. O pecado veio por aqui, irmão, o partiu por ali. Lembra de José? José ficou ali dando moleza para a mulher do Potifar? Claro que não, espertão correu. Claro, faz o mesmo. Isso, aquilo, problema, pensa o que você quiser. Eu que sei dos meus problemas, não é não? Vamos manter santidade. Isso é ser crente. Isso é viver dentro de uma cosmovisão cristã, que fala que o cristão precisa ser santo, porque é isso que Jesus nos ensina, ser santo. Jesus, ele teve todas as oportunidades, tinha muitas mulheres que o seguiam. Jesus foi jovem, será que ele não teve nenhuma oportunidade de dar uma pecadinha? Duvido, irmão. Ele foi ali, provado em todas as coisas. Mas ele se manteve firme, porque ele disse que ele fazia todas as coisas para que todos soubessem que ele amava o Pai. Então a gente precisa aprender com ele que se eu verdadeiramente amo a Deus, como diz o primeiro mandamento, eu preciso fugir do pecado e me santificar.
Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem aí, gente? De repente você possa perguntar assim para mim, né? Não sei, de repente você está aí pensando na sua cabeça: mas eu tenho tanta vontade, meu Deus do céu, eu tenho vontade de beber uns goró. Ah, mas eu gosto de beber uma birita. Difícil. Ô irmão, vou dizer para você que eu te entendo, tá? Te entendo. Né? De repente a sua vontade é essa. Cada um tem sua luta. Uns têm sua luta na área sexual, outro do vício, outro sexual, outro dos vícios em gerais e tal. Mas tem uma chave que está no Salmo 119, 112. O salmista fala assim, ó: induz o coração a guardar os teus mandamentos até o fim. Induzo o coração a guardar os teus mandamentos até o fim. Isso quer dizer que nós temos domínio sobre a nossa vontade. Nós somos seres racionais, por isso nós pensamos, e pelo pensamento nós tomamos a decisão de não nos entregarmos à vontade. A vontade, ela precisa ser subjugada diante de Deus. Então, não há desculpas para a gente viver na prática do pecado. É difícil a gente fugir do pecado? É. Mas à medida que nós vivemos dentro dessa... Me cortaram aqui. Ó. Tá que nem no Senado, né? Acabou o tempo, cortou o microfone. Então, perdi até o que eu tava falando, gente. Onde que eu parei? Vocês estavam prestando atenção, né? Olha só, gente. Mas à medida que nós vamos absorvendo pilares da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção, entendendo tudo isso, tendo o Senhor como Deus soberano nas nossas vidas, porque isso precisa ser fundamental, tá? Isso é fundamental. Deus é soberano. Eu preciso entender isso. Deus é soberano. E entendendo que Deus é soberano, não há negociação de posição. Eu jamais vou me colocar no patamar de Deus. Sendo assim, se Deus de fato é soberano na minha vida, eu me sujeito à vontade do soberano Deus. Então, entendeu isso? Eu sujeito a minha vontade à soberania de Deus. E aí eu entendi sobre a queda, e eu entendi sobre a redenção, e eu entendi sobre esse governo, a soberania de Deus. Eu me rendo a ela e eu desenvolvo relacionamento com Ele todo dia. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou ler a Bíblia todo dia. É todo dia. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Eu preciso conversar com Deus todo dia. E aí, essa minha cosmovisão que foi injetada em mim através da cultura secular, que inclui músicas, filmes, literatura, a escola, até mesmo alguns ensinamentos aí que não condiz, isso vai sendo tirado de mim e eu vou absorvendo isso. E aí eu passo a ver todas as coisas através dos olhos, através de Jesus. E aí quando eu for exercer a minha cidadania, e esse é um ponto que eu quero frisar, quando eu for exercer a minha cidadania, o meu direito de voto, eu vou elencar o candidato que não defenda aquilo que a Bíblia condena. Porque se eu digo que eu sou um cristão, mas eu
voto em um candidato que é a favor do aborto, eu estou indo contra a minha cosmovisão cristã. Se eu vou votar em um candidato que é a favor da liberdade sexual, eu estou indo contra a minha cosmovisão cristã. Então, queridos, a gente precisa ter esse conhecimento e saber escolher. Não é por gostar ou desgostar, porque não existe pessoa perfeita. Mas eu preciso exercer a minha cidadania, sabendo que isso é o que regimenta a sociedade. E eu me isentar só quer dizer que eu estou sendo relativista. Ser isento não te livra do relativismo. Ser posicionado, sim. E talvez não tenha o candidato perfeito que você gostaria, mas o que precisa nortear as suas escolhas é a cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã é contra aborto, é contra a liberdade sexual, é contra poliamor. Amém? Todo mundo sério. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero orar com você. Eu queria que deixasse bem baixinho a música para mim, por favor. Bem baixinho, bem baixinho. Obrigada. Eu quero orar por você num sentido muito objetivo. O culto hoje foi realmente um mover do Espírito. Desde o início, desde a primeira palavra, as músicas, tudo foi sincronizado e não combinado. Mas o Espírito Santo combinou e foi maravilhoso. E o Tiago trouxe uma passagem muito interessante que tem tudo a ver com a ministração de hoje, que fala sobre ver, fala sobre visão. Bartimeu era cego fisicamente, mas ele não era espiritualmente, porque se fosse ele não teria clamado por Jesus. E hoje nós não temos ninguém cego fisicamente aqui, pelo menos eu não estou vendo ninguém cego fisicamente, mas eu sei que há alguns espiritualmente cegos. Cegos no seu entendimento, porque se não fosse assim, nós não teríamos tantas questões das quais eu falei aqui tão presentes enquanto igreja. E quando eu falo igreja, gente, eu não estou falando sobre instituição, eu estou falando sobre pessoas, porque pessoas são igreja. E a minha oração hoje é direcionada nesse ponto, para que de verdade os olhos do seu entendimento sejam abertos. Porque sem isso não há mudança de conduta na vida, não há posicionamento. E o Senhor, Ele precisa de homens, mulheres posicionados nele, para fazer a diferença no seu lugar, lá no trabalho, na faculdade, na família, onde quer que for. Não é que você vá se indispor com pessoas, mas você vai deixar claro a quem você serve, em quem você crê. E todas as vezes que você tiver oportunidade, você vai proclamar Jesus. E o proclamar Jesus é muitas vezes você se posicionar lá na escola, quando está sendo ensinado coisas que questionam a Deus, que questionam a criação, que questionam o homem, que questionam a sua fé. Porque quando lá na escola você está sendo exposto a ensinamentos que contradigam a sua fé e você se cala, você está sendo relativista. Isso na escola ou qualquer curso que você vai fazer.
lá no trabalho, se você é um advogado, se você é um promotor de justiça, se você é um juiz, se você é uma pessoa da lei que ou você corrobora com aquilo, você também está sendo relativista. E é por causa de muitos cristãos omissos ao longo das décadas que o mundo tem chegado ao nível ao qual chegou. Porque eu não sei se você sabe, mas a escola, ela existe por causa de Martinho Lutero. Até Martinho Lutero não existiam escolas, assim como não existiam livros à disposição para qualquer pessoa ler. Quando Martinho Lutero se beneficiou da prensa de Gutenberg e traduziu a Bíblia, eles começaram a traduzir muitas outras coisas, a imprimir muitos livros, a dispor o conhecimento às pessoas. Então ele chegou no rei da época e inquiriu aquele rei. Ele perturbou tanto o rei da época para que instituísse escolas, porque ele dizia: é necessário que as pessoas aprendam a ler para ter conhecimento, para que nunca mais sejam enganadas. E as maiores universidades que existem no mundo foram fundadas por cristãos, e hoje são os maiores centros ateístas que existem. Por que isso acontece? Porque nós cristãos temos sido omissos. 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 Então o meu convite para você é que você ore ao Senhor por uma disposição, numa busca dEle, de um conhecimento que venha dEle, mas também que vá além. Que você busque entender sobre política, história, literatura, filosofia, metafísica e assim por diante, para que você possa conversar com as pessoas e entender e explicar a razão da tua fé, porque a nossa fé não é cega. A nossa fé não é cega, não é burra. Nós somos filhos de um Deus inteligente e muito criativo. É só você olhar para a natureza, é só olhar para você, é só olhar para a pessoa que está do teu lado e ver como que pode uma pessoa dessa existir do nada, de uma sopa cósmica. Não pode. Então eu quero orar para que as vendas do nosso entendimento caiam, e assim como os olhos de Bartimeu foram abertos, que os seus também sejam. Que os seus também sejam. Amém?